E aí, segundo ano, tranquilidade? Vamos dar prosseguimento aqui no nossos estudos com o PET. O nosso tema agora na segunda semana, PET 7, são as migrações do Brasil. A gente vai falar primeiro dos fluxos populacionais aqui no Brasil. O que sempre motivou as migrações internas no país foram os aspectos econômicos. E os fluxos migratórios, primeiramente, eles tiveram destino a Goiás, Mato Grosso e especialmente Minas Gerais, por conta da mineração. Goiás e Mato Grosso também tinham uma atividade mineradora bem intensa, mas Minas Gerais isso foi muito mais intensificado. Depois disso, com a expansão do café, o interior paulista também atraiu bastante migração, e especialmente mineiros e nordestinos que foram morar no interior paulista. Aí depois disso, a gente chegou no século XX, teve uma grande centralização das atividades industriais na região sudeste, mais especialmente em São Paulo. Então, São Paulo concentra, até hoje, inclusive, a maior parte da atividade industrial do país, e isso fez com que muita gente se interessasse em morar em São Paulo. Tanto, primeiramente, na capital e depois no interior, mais recentemente. Um outro aspecto desse modelo de imigração é a mudança da população rural para a cidade, que, como a gente viu lá no PET 6, é conhecido como êxodo rural. Essa modalidade de imigração ela foi bastante intensa nas últimas 5 décadas. Isso foi motivado pelos grandes latifundiários, né? São os grandes empresários que têm acesso a empréstimos bancários, e também a mecanização da atividade agrícola, que acabou substituindo a mão de obra humana. E a região sudeste, ela sempre recebeu um grande fluxo de imigração, ela começou a apresentar um declínio por conta da estagnação da economia no sudeste e principalmente do aumento do desemprego na região. E ainda nesse sentido, teve também uma mudança no cenário nacional do fluxo migratório quando a região centro-oeste começou a se desenvolver. Então, ela passou a ser um dos principais destinos de migração também. Aqui a gente tem uma charge que mostra um senhor bastante com roupas sujas, bem maltrapilho, seguindo uma seta que aponta para a cidade. Indicando que esse senhor está buscando morar na cidade atrás de melhores condições de vida, que é o êxodo rural, que foi uma modalidade de migração bem comum no Brasil. Aí alguns fatores que influenciaram as mudanças nos fluxos migratórios aqui internos. A partir de 1960, a região centro-oeste e norte teve uma ocupação bastante maciça, muito por conta da inauguração de Brasília, que recebeu muita gente, vindo de diversos lugares do país, especialmente da região nordeste, e o avanço do agronegócio. Hoje, a região centro-oeste é a maior produtora agrícola do país. O agronegócio atua com muita força nessa região, e quando isso começou, isso atraiu muita gente imigrante. E na região norte, ela passou a receber muito imigrante com a criação da rodovia Belém-Brasília e da criação da Zona Franca de Manaus. Aí, o avanço da urbanização nas últimas décadas, ele avançou pelo Brasil. Isso proporcionou a melhoria na infraestrutura dos transportes, telecomunicação, de energia elétrica, favoreceu a geração de empregos em locais onde a gente não tinha muito desenvolvimento até então. Aí vamos falar um pouco dos fluxos internacionais. Em termos relativos, a gente pode destacar que na última década aconteceu um aumento de 160% na entrada de imigrantes no Brasil. Isso foi provocado principalmente pelo crescimento econômico do país no período de 2003 a 2012. Isso fez com que o Brasil ficasse mais atraente para os vizinhos, né? E, inclusive, através de problemas que os países latinos vizinhos tiveram. Por exemplo, a Argentina teve uma grave crise no início dos anos 2000, o Haiti foi arrasado por um terremoto em 2010,
a Venezuela, que sofre uma crise econômica desde meados de 2013, que se agravou em 2016 e 2017. Essas questões influenciaram bastante o aumento da entrada de imigrantes aqui no Brasil. A maior parte das imigrações envolvendo o Brasil é interna, né? Destaque para o êxodo rural, acontecido do Nordeste para o Sudeste nos anos de 1940 e 1970, onde a gente teve um grande número de nordestinos que vieram morar no Sudeste. A migração de retorno, que também é bastante importante, que foi intensificada a partir dos anos 90, o pessoal do Sudeste voltando para o Nordeste. E, além disso, tem outros dois fluxos internos importantes, que são a transumância e o movimento pendular, que são dois movimentos migratórios de caráter temporário, certo? Como a gente viu lá no PET 6. No passado, no começo da formação do território brasileiro, coisa que a gente viu, inclusive, já no PET 6, a gente teve alguns outros fluxos de migração com a entrada de estrangeiros no Brasil. O primeiro foi dos portugueses e os escravos africanos. Os escravizados africanos, é importante frisar isso. Os escravizados africanos até o século XIX, os italianos e os alemães de 1850 a 1900, os japoneses de 1900 a 1920 e alguns outros asiáticos de 1950 a 1960. Aí, dos anos 70 até mais ou menos os dias de hoje, a maioria dos imigrantes no Brasil são latinos, como bolivianos e haitianos, que vêm para o Brasil em busca de oportunidades melhores do que as encontradas nos seus países. É importante a gente destacar também que a grande parte desses imigrantes latinos, como os bolivianos e haitianos, entram de forma ilegal no país. E com isso acabam ficando vulneráveis, são explorados como mão de obra barata e acabam entrando para a estatística do trabalho escravo aqui no país. Agora, falando da saída de brasileiros, a gente teve 3 grandes fluxos que se destacaram. O primeiro foram os sulistas e os paulistas, nos anos de 1950 a 1970, migrando para o Paraguai em busca de terras baratas. Nessa época, era muito comum no Paraguai a entrada de brasileiros, principalmente do Sul e do estado de São Paulo. São os estados mais próximos. E isso também ocorreu por conta da modernização agrícola e do encarecimento das terras aqui no Brasil na época. Aí, com isso, as pessoas buscavam terras mais baratas no Paraguai com melhores condições de vida. Depois disso, a gente teve um fluxo importante também quanto aos japoneses, os descendentes japoneses, né, que são conhecidos como decassegues. Teve uma crise econômica no Brasil bem forte nos anos 80. Então, muita gente resolveu ir morar no Japão, muitos imigrantes, né, com família no Japão. Geralmente, esse tipo de imigração ele acaba não sendo definitivo. E muitas vezes eles acabam voltando pro Brasil porque trabalhavam de forma com condições menores do que os japoneses e acabava não sendo lucrativo e acabavam voltando para o Brasil. O terceiro fluxo ele se intensificou bastante a partir dos anos 90. Quando muitos brasileiros foram tentar a sorte nos Estados Unidos, seguindo o caminho de alguns outros latino-americanos, né? Inclusive aqui em Poços, a gente teve uma quantidade enorme de habitantes que foram tentar a vida nos Estados Unidos. Praticamente todo mundo que mora em Poços conhece alguém que mora nos Estados Unidos, ou tem um parente. Eu, por exemplo, tenho alguns parentes da minha família. Meu pai mora até hoje nos Estados Unidos, está lá há 30 anos. Tem tios, tem primos americanos, inclusive tem uma boa parte da minha família que entrou para a estatística desse tipo de imigração. Aí, a partir disso, hoje os 3 países no mundo com o maior número de imigrantes brasileiros são os Estados Unidos, o Paraguai e o Japão, justamente por conta desses 3 grandes fluxos. A gente tem um mapa que fala sobre a imigração de brasileiros no exterior. Mostra alguns locais onde a gente encontra
o maior número de habitantes. A gente tem aqui as setinhas na legenda. Quanto maior a seta, maior o número de habitantes, certo? Essa fininha de 10 mil a 25 mil, essa segunda de 37 a 60, essa aqui 224 mil, essa pontilhada 454 e essa seta maior 799, a partir de 799.203. E a gente consegue ver que os Estados Unidos é quem tem essa seta maior, com mais de 800 mil brasileiros imigrantes. A gente aqui tem uma outra legenda pela cor do país, uma outra representação. Que de 1 a 5 mil, essa corzinha, um verdinho mais claro. 5 mil a 30 mil, esse outro verde. De 30 mil a 61 mil, um verdinho mais escuro. Você vê que a cor fica mais escura cada vez que aumenta a quantidade de imigrantes. A gente pode ver que só os Estados Unidos está em preto, onde a gente tem mais de 800 mil brasileiros imigrantes. A gente tem aqui um fluxo importante, a setinha pontilhada para o Paraguai. E em terceiro, essa setinha de 224 mil para o Japão. Aí a gente tem aqui vários países da Europa com bastante imigrantes. Alguns outros países aqui da América do Sul. Mas como a gente pode ver, Estados Unidos, Paraguai e Japão são os 3 países com maior incidência de imigrantes brasileiros, certo? Aí falando um pouco sobre a crise de refugiados aqui no Brasil. O Brasil ele é um país que é aberto a refugiados de todo o mundo e tem uma imagem de um país bastante tolerante com refugiados. É uma imagem que, infelizmente, nos últimos tempos tem mudado, nos últimos 2 anos, depois da mudança do governo. Mas ainda, o Brasil ainda recebe um grande fluxo de imigrantes. A gente teve aí, ultimamente, os imigrantes vindos da Venezuela, né? Teve um grande fluxo por conta do agravamento da crise econômica deles. Mesmo sendo um país que é bastante tolerante, a gente tem 0,05% da nossa população hoje considerada refugiados, imigrantes refugiados de algum outro país. A gente tem aqui alguns dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é um estudo de 2017, com o maior contingente de imigrantes que solicitam asilo aqui no Brasil, asilo como refugiado. A gente tem os sírios, que são os maiores, com 22%, os angolanos com 14%, os colombianos com 10,9%, os congoleses com 10,4% e os libaneses com 5%. A crise econômica da Venezuela fez a população venezuelana buscar a vida em outros países, né? Segundo os dados da Organização Internacional para Migrações, a Agência das Nações Unidas para Migrações revela que o Brasil recebeu cerca de 30 mil venezuelanos nos anos de 2015 a 2018. E grande parte desses venezuelanos, eles não podem nem ser considerados refugiados, sim imigrantes mesmo. Sei que aproximadamente 8.200 venezuelanos pediram asilo no Brasil em 2017, segundo o Ministério da Justiça. Conforme o Brasil atravessa a própria crise política e econômica, teme-se que a xenofobia cresça no país. A xenofobia é a aversão a outros povos. Como eu falei para vocês, isso é um sentimento que vem crescendo, infelizmente, no país. É bem possível que, em alguns anos, o Brasil deixe de ter essa imagem de país acolhedor a refugiados, o que é bastante triste, né? Vamos aqui para as atividades, galera. Como é caracterizado o processo de migração? Destaque os principais motivos responsáveis por esse fenômeno no Brasil. Lá no começo do texto a gente tem esses motivos. Desculpa. No território brasileiro, uma modalidade de migração muito comum é o êxodo rural. Caracteriza esse processo e aponta suas consequências. Lá em cima do texto também tem. O êxodo rural é uma modalidade de migração muito comum no território brasileiro. No entanto, esse processo pode gerar uma série de problemas para os migrantes que não possuem qualificação profissional para se inserirem no mercado de trabalho.
nesse contexto, analise a seguinte tira. A gente tem aqui: pare, veja e repense. A gente tem aqui 3 pessoas trabalhando, provavelmente trabalhando numa área de deserto. A gente tem essas mesmas 3 pessoas fazendo um trabalho numa área urbana, provavelmente pegando lixo no chão, assim. A gente pode, como eu falei dentro do texto, a gente pode analisar a condição dos bolivianos, dos haitianos, que muitas vezes entram de forma ilegal no país e são submetidos a trabalhos semelhantes a trabalho escravo, né? A gente pode analisar nessa seguinte... a gente pode analisar a tira nessa linha. As migrações realizadas dentro de um país são classificadas como migrações internacionais, pendulares, internas, espontâneas ou definitivas. A gente falou disso lá em cima. Sobre movimentos migratórios, assinale a alternativa correta. Os brasiguaios constituem grupos paraguaios que migraram para o Paraná na década de 70 e agora se dirigem para Mato Grosso do Sul em busca de terras para cultivar. Só tem uma certa, hein? Na década de 50, a construção de Brasília traiu muitos migrantes para o centro-oeste, provenientes principalmente das regiões sudeste e norte. São Paulo e Rio ainda continuam sendo os principais destinos da população nordestina e nortista, devido ao fraco desempenho da economia dessas regiões. A imigração japonesa para o Brasil teve seu auge no final do século XIX, sendo os principais destinos os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Na década de 80, muitos brasileiros migraram do Japão em busca de oportunidades de emprego com melhor remuneração do que no Brasil. Gente, desculpa o meu cachorro, ele está meio revoltado hoje. Mas a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo na semana 3. Valeu, pessoal!